7 de março de 2009 foi um dos maiores momentos da humanidade. Foi a primeira vez que humanos pisaram em Marte. Um projeto de mais de 20 anos que finalmente dava frutos. No entanto, o grande público ainda desconhece esse importante avanço. 7 pessoas morreram para ir a Marte. Esse foi o primeiro passo para a colonização de outro planeta. Normalmente, esses eventos são transmitidos globalmente. Milhões observavam atentamente o pouso da Bright Horizon 9 em Marte. Minha família e eu nos reunimos em frente à televisão para assistir a esse momento histórico. Uau, parece mesmo uma chegada, disse Jackson, enquanto dava seu primeiro passo na superfície marciana. Ótimo. Quem decidiu que seria Jackson quem falaria primeiro? Essas primeiras palavras são tão inspiradoras, respondeu Cameron sarcasticamente. As imagens que vinham à nossa mente eram incríveis. Era impressionante ver pessoas caminhando em Marte a cerca de 30 milhões de quilômetros da Terra. Naquele instante, eu sentia que os humanos eram capazes de tudo. É normal haver um atraso em transmissões de longa distância. E ali havia cerca de 10 minutos de atraso, mas de qualquer forma, era incrível. A tripulação fazia piadas ao caminhar pela primeira vez em Marte. Eles buscavam minimizar o nervosismo e a incredulidade ao ver onde tinham acabado de chegar. Todos já tinham visto fotos de Marte, mas ver alguém andando por lá e mostrando o ambiente do seu ponto de vista era realmente diferente. Ok, lembrem-se de que não somos turistas, então vamos tentar parecer profissionais, pelo menos quando estivermos ao vivo na televisão, disse Gordon, o líder da tripulação. Cada um deles tinha uma câmera no capacete, permitindo que nós, espectadores, trocássemos livremente de uma perspectiva para outra. Nunca vi meu pai tão entusiasmado com alguma coisa. Ele tinha feito 60 anos, mas agia como uma criança. Era incrível para ele poder testemunhar isso, já que tinha presenciado o pouso na Lua anos antes. Semanas se passaram e cada momento da vida dos astronautas era transmitido ao vivo e disponível online. Segundo o contador na parte inferior da tela, mais de 1 milhão de pessoas os assistiam diariamente. Às vezes, havia corte de sinal aqui e ali, ou algumas horas sem transmissão. E eles precisavam dormir ao fim de cada dia marciano. Um dia lá era chamado de sol, emprestado do latim, contraindo as palavras solar e dia. Continuei assistindo a eles por 1 hora sempre que chegava em casa à noite. Era bom pensar que vivíamos em uma época de avanços científicos tão desenvolvidos. Uma parte de mim sonhava em poder ir para Marte. O tempo passou, e no 9 de abril, cerca de 1 mês após chegarmos a Marte, eu me sentei com meu pai e assisti a transmissão de um novo passeio da tripulação. Ele coletava amostras e inspecionava os subterrâneos para futuras instalações. Nada muito interessante, mas valia a pena conferir. Gordon costumava liderar a equipe. Apesar de geralmente escolher Cameron e Jackson para acompanhá-lo, dessa vez ele também decidiu incluir Anderson. Um cara bem quieto que eu nem tinha notado antes. A equipe parou na beira de Valles Marineris, um vale em Marte cerca de 3 vezes maior e mais profundo que o Grand Canyon. De certa forma, eu tinha me apegado à equipe, porque, afinal, eu a observei todos os dias por quase 1 mês. Jackson era realmente o meu favorito, e como ele estava sempre brincando, era difícil levá-lo a sério. Ele sempre falava de coisas engraçadas e bobas. Gordon, por sua vez, cumpria perfeitamente seu papel de líder. Ele era rígido, maduro e, o mais importante, tinha empatia. Os demais tripulantes eram verdadeiros geeks, exceto Anderson. Todos foram escolhidos com cuidado para garantir que fizessem seu trabalho corretamente. Cameron, a única mulher da tripulação, era a mais inteligente e responsável pela maior parte da manutenção na estação. Durante a expedição, seguimos principalmente Jackson, só mudando quando ele fazia coisas desinteressantes, como pegar pedras. Bem, isso é realmente peculiar, disse Jackson olhando para o horizonte. Ah, é? Você ainda acha que isso parece o Arizona, sua tonta? Perguntou Cameron com malícia. Ela provocava Jackson e ele revidava com suas próprias provocações. Apesar de muito diferentes, formavam uma dupla incrível. Eles pareciam 2 adolescentes flertando. Era comovente ver a vida seguir seu curso, mesmo em outro planeta. No dia seguinte, um dia sombrio em Marte, o sol se punha, o que significava que a tripulação logo teria que voltar para a estação. O pôr do sol em Marte era bem diferente dos românticos que tínhamos na Terra.
Em Marte, eles eram azuis e frios. Era mais estranho do que bonito e dava uma sensação de perigo iminente. Prefiro muito mais o pôr do sol terrestre, disse Jackson. Sim, mas deve demorar até vermos outro novamente. Respondeu Cameron. Sim, claro. Se eles realmente decidissem vir nos buscar... acrescentou Jackson. Quando o sol já se punha, Gordon ordenou que todos arrumassem suas coisas. A equipe obedeceu às ordens dele, mas não parecia feliz por ter que parar o trabalho antes de terminar de pegar seus pertences. O áudio travou completamente e a tela ficou sem imagem. Não era nada demais, acontecia ocasionalmente, quase uma rotina. A conexão foi restabelecida minutos depois, enquanto eu retornava para a sala com uma xícara de chá. Meu pai, por sua vez, estava atento ao que via na tela. Estávamos acompanhando Gordon. O que ouvimos primeiro foi que alguém estava ofegante. Alguém viu isso? Perguntou Anderson. O fato de Anderson, alguém tão robusto e silencioso, começar a falar com terror na voz não era um bom sinal. Mas o que? Indagou Gordon. Eu vi alguma coisa se mexer, disse Anderson, antes que qualquer um pudesse ter a chance de verificar o que ele dizia. Jackson, que parecia completamente em pânico, interrompeu-os. Vocês podem me ouvir? Gritou Jackson. Mudamos de câmera para ver o que Jackson via enquanto tentava encontrar sua equipe. Calma, Jackson. Nós ainda estamos aqui. Só teve um problema de energia mais cedo. É só um bug. Respondeu Cameron. Então por que eu não consigo ver vocês? Perguntou ele. Nesse momento decidi mudar para a câmera de Gordon. Mesmo com o ambiente visto na câmera sendo idêntico ao do Jackson, ele estava fora de vista. Você foi para algum lugar, Jackson? Quais são suas coordenadas? Perguntou Gordon. Droga, eu não me mexi. Gritou ele de volta. Se controla, vamos te encontrar. Quando estava em casa, na câmera de Jackson, vi uma forma muito borrada voando em sua direção, em uma velocidade incrível. Ele soltou um grito antes da câmera desligar, deixando apenas uma tela preta. Jackson, você está me ouvindo? Perguntou Cameron. Jackson. A tripulação se olhava um por um, chocada. A transmissão mudou automaticamente para Cameron. Está? Perguntou Cameron. De acordo com o sistema de posicionamento global dele, ele não está mais lá. Ligue para Laval e peça para procurarem por ele. Vou verificar os penhascos. Disse Gordon, acenando para Cameron. Controle, vocês estão me ouvindo? Perguntou Cameron. Nenhuma resposta. Controla, Daniel? Ela repetiu. Gordon, eles não respondem. Os astronautas não sugeriram o motivo. Eles não conseguiam decidir se deviam voltar para a estação ou ficar para encontrar Jackson. Precisamos voltar para a estação. Finalmente, disse Anderson. E Jackson? Perguntou Cameron. Nós... Não podemos deixar o Jackson? Se algo acontecer com a estação, todos nós estaremos mortos. De qualquer forma. A tripulação se apressou para voltar para o Bright Horizon 9. Nenhum deles disse uma palavra. Enquanto isso, Gordon estava na frente e frequentemente se virava para garantir que toda a tripulação o seguia. Após verificar, ele percebeu que Anderson havia desaparecido enquanto os perseguia até a estação. Poderia ter passado? Perguntou Gordon. Caramba, ele estava logo atrás de mim agora mesmo. Gaguejou Cameron. Todas as câmeras pareciam desligadas, inclusive as do interior da estação. O restante dos membros da tripulação que ficou não demorou para chegar à estação. As portas estavam abertas, mas nenhum dos membros desaparecidos estava lá dentro. Gordon ficava cada vez mais tenso, perdendo a calma que mantivera até então. Droga, 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 droga. O que aconteceu com eles? Disse ele. Não sei. Tranquei as portas e vou tentar rastrear a assinatura térmica deles. Continuando, Cameron começou a apertar desesperadamente os botões do console, escaneando novamente toda a estação. Eles não estão aqui. Espere. Eu não sabia o que o computador que ela olhava dizia, pois isso estava além das minhas habilidades em informática. Eu e meu pai estávamos com os olhos grudados na tela, em silêncio. Percebi um traço de esperança na voz de Cameron. Acho que o rastreador de Jackson Gebser vai colocar... Funcionando, ela gritou de alegria. Gordon então se dirigiu para a porta. Eu volto para fora para encontrá-la. Você, fique aqui, não abra a porta até eu voltar, ele disse. As palavras dele eram de alguém corajoso e valente, mas não conseguia esconder o tremor na voz. Cameron tentou recusar suas ordens.
voltei para o ponto de vista de Gordon. A noite caíra em Marte parecia mais escura que qualquer noite vista na Terra, mesmo com as 2 luas marcianas. A câmera presa no capacete de Gordon não captava a luz. A lanterna que ele carregava não fazia diferença. "Continue falando comigo, Cameron", perguntou Gordon nervosamente. "Não deve demorar muito até que eu me junte a Jackson." Você percebe algum movimento ao seu redor? "Nada, está escuro demais", disse Gordon. "O rastreador de Jackson está vindo na minha direção." Ele pausou e verificou a localização de Jackson no rastreador. "Espera, ele está a mais de 80 km impossível." Tudo ficou em silêncio e a câmera dele se desligou. Mais uma vez, mudei para a Cameron, que estava sentada, chocada e devastada. Ela nem tentou gritar o nome do colega. Ela sabia que toda a tripulação havia sumido. E de repente, ela simplesmente se levantou e caminhou em direção à cozinha. E então, sem dizer uma palavra, ela pegou uma faca e cortou a própria garganta. Como víamos da perspectiva dela, era difícil saber exatamente o ocorrido. Mas os jatos de sangue e os sons guturais que ela emitia indicavam o que tinha acabado de ocorrer. Parecia levar uma eternidade até os sons da garganta dela cessarem. Mas enquanto ela lutava para dar seu último suspiro, uma criatura apareceu. Não dava para ver nada, exceto uma silhueta borrada, grande demais e magra demais para ser de um ser humano. Não sei porquê, mas a câmera se recusava a focar na coisa, mesmo quando ela se aproximava cada vez mais. A coisa se abaixou para ver o cadáver de Cameron. Por um instante pareceu que ele não compreendia o ocorrido. Como se o conceito de suicídio lhe fosse estranho. A coisa notou que uma câmera a observava e aproximou o rosto bem perto dela. Um segundo depois, as câmeras pararam novamente, mas desta vez, em vez das telas ficarem todas pretas, elas foram substituídas pela imagem da criatura horrível. O som do meu rádio, que ligou sozinho, se transformou em um chiado insuportável. O som era extremamente alto, muito mais do que eu já tinha ouvido. Mesmo tampando os ouvidos, não adiantava nada. O barulho que eu ouvia era uma espécie de grito incessante. Era rítmico, um pouco como uma mensagem em código Morse, só que mais rápido e mais errático. O som não vinha apenas do meu rádio. Na verdade, todos os aparelhos eletrônicos conectados à internet começaram a emitir o mesmo som horrível por toda a casa. Mas não só isso. Eu tinha a impressão de ouvir o som vindo da casa dos vizinhos e dos carros que passavam perto da minha casa. Eu sentia que o mundo inteiro ouvia aquele som. Foi nesse instante que notei meu pai sentado, imóvel, com o olhar fixo na televisão. Tentei desviar o olhar dele, mas não consegui. Parecia que ele estava em uma espécie de transe, não sei se era por causa do som ou por outra coisa. Subitamente, tudo na casa se apagou. Esses acontecimentos ocorreram há um mês. E desde então, as provas de toda a viagem a Marte desapareceram milagrosamente. E pelo que tenho visto recentemente nos jornais, está escrito que nunca fomos a Marte. Meus pais então me convenceram a procurar um psicólogo. E por um tempo, eu também achei que enlouquecia. E se estou contando tudo isso para vocês, é porque estou desesperadamente procurando alguém que tenha visto a mesma coisa que eu. Não sei porquê, mas eu me lembro de tudo. Mas eu não posso ser o único nessa situação. Isso é impossível. Essas coisas, não importa o que sejam, mataram toda uma tripulação sem fazer barulho. E elas conseguiram tomar o controle da Bright Horizon 9. Tudo isso apagando a memória coletiva da humanidade. Elas precisam que todos os eventos sejam esquecidos. Caso contrário, poderíamos ter revidado. Ou então é porque eles planejam algo contra nós. Se for esse o caso, não estamos nem um pouco preparados. Espero que eu esteja apenas ficando louco, porque senão, significa que eles estão chegando.